Atenção, o programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus produtores e apresentadores, não expressando, portanto, a opinião da direção da Rádio Costa do Sol. A partir de agora, ao toque de 5 segundos. Programa líder de audiência. Araruama em ação. Araruama em ação. Com André Mônica. Alô, família querida, muito bom dia. 11 horas mais 37 minutos. Início de mais um final de semana. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, dia 15 de janeiro, Dia Mundial do Compositor, né? E hoje também Dia dos Adultos. Aliás, tem muita gente que está precisando crescer e tomar atitudes de gente grande, né? De adultos. Hoje, Dia dos Adultos e Dia Mundial do Compositor. Para você que está aí acompanhando a rádio da família brasileira desde cedo, muito bom dia. Uma sexta-feira de muita paz, de muita luz e de muita alegria, e que possamos ter um final de semana abençoado. Lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, que é o 988357526, e as linhas já estão liberadas para sua participação, 2665-4119 e também o 2665-7586. Araruama em ação. Pesquisa do dia. Pesquisa do dia. Pois é, gente, o Araruama em ação quer saber, né, você cidadão, como você avalia a qualidade do serviço público oferecido na sua cidade? Turismo, segurança, limpeza, educação, transporte, saúde, ou seja, a gestão de um modo geral. Como você avalia o serviço público oferecido na sua cidade? As linhas estão liberadas para sua participação, 2665-4119 e também o 2665-7586. O Araruama em Ação quer saber. Araruama em Ação. Aqui, o povo tem vez. Bom, gente, a nossa amiga Jaida Mundim já acabou de chegar. Bom dia, Jaida. Tá animada, filha? Eu tô animada, Paulo. Tô animada, Paulo Giovanni. A coisa hoje, a gente vai falar de muitos assuntos importantes. Temos hoje aqui conosco uma funcionária pública que vai aqui nos prestar depoimento com relação aos salários atrasados, que estão desmentindo, estão dizendo que é mentira das pessoas. As pessoas estão angustiadas, desesperadas. Não é mentira. E a gente, chegando na rádio, encontramos 3 pessoas, uma delas se propôs a falar. Então a gente hoje aqui nesse programa, a gente vai esclarecer muitas coisas. Ah, então foi isso. Eu vi um grupo de pessoas aqui pela câmera. Isso. Olhando pela câmera, vi um grupo de pessoas na frente e eu estava curioso para saber o que era. São pessoas que estão revoltadas com todo o direito de estar, porque hoje já é dia 15, essas pessoas não receberam seus salários e ainda têm que escutar em programas de rádio que é mentira da população. Então a população hoje é que vai falar. Nós estamos aqui com a Fernanda, daqui a pouquinho ela vai relatar pra gente o que vem acontecendo, não esse mês, mas nos últimos meses em Araruama. Arranque Nunes, ou Henrique Nunes, bom dia. Bom dia, Paulo Giovanni. A satisfação de estar aqui novamente, dar os parabéns aqui para o nosso querido amigo, André Mônica, que acabou de completar 23 primaveras ontem, né? E hoje, pelo jeito, a coisa vai ficar acalorada, né? Porque é isso que a dona Jaida Mundim acabou de dizer, né? Embora a gente reconheça que a função dos bastardos inglórios é essa, é desmentir todas as verdades, não é? Mas hoje temos aqui uma cidadã moradora de Araruama que vem ao vivo e no final do programa, evidentemente, se ela estiver falando alguma coisa que foi em verdade, ela terá nos estertores da rádio um encontro fortuito com os bastardos inglórios. Ninguém merece isso não, hein, André? Estertores, o que Henrique, é isso? por favor, não gasta muito português, porque daqui a pouco vão dizer que a gente fala o que o povo não entende. Então vamos ser mais simples, cara, pelo amor de Deus. Marcelo Bering, tava com saudade de você, cara.
Agora com retorno, Obrigado aí pelo carinho, eu tô de volta. Eu tava curtindo aí umas férias meio forçadas, né? Mas em cima dessas férias aí, daqui a pouco eu relato junto com o Henrique Nunes aqui. O Henrique tá sabendo dessas férias que eu passei nesse mês. E vou falar pra vocês como foi essas férias. Eu fui convidado, só pra te adiantar, eu fui convidado pelo Klaus Baia pra ir lá em Atzen. Ele me levou e, enfim, a gente conheceu vários pontos turísticos da Alemanha que daqui a pouco eu falo pra vocês. Meu grande amigo André Mônica. E aí, campeão? Mais um final de semana, mais um encontro. Mais uma vez estamos aqui pra conversar com o cidadão de Araruana. Opa, Paulo Giovanni, um abraço, meu amigo, bom dia, companheiros aqui de estúdio, né, os nossos já titulares da bancada, tá aqui a Jaido, o Henrique, o Marcelo, chegando por aqui também o Aquino, e hoje com visitas aqui, estúdio cheio, casa cheia, ao meu lado esquerdo aqui, o prazer de receber aqui em nosso programa, meu grande amigo, meu irmão, na verdade um grande professor na vida pública que tive, já disse isso aqui algumas vezes, né, meu querido amigo Júlio Gonçalves Marinho, né, Júlio Marinho, dos vereadores mais atuantes da história, eu não tenho dúvida de afirmar, né, desse estado, desse país, indiscutivelmente de nossa cidade, o mais atuante, ele que esteve presente, né, em momentos importantes demais da vida política dessa cidade, incluindo, né, e aí, evidentemente, foi uma participação decisiva do Poder Legislativo na vida do município, né, no ano de 1990, a edição de nossa Lei Orgânica Municipal, quando ele esteve à frente de todo esse processo. É um prazer, né, ter Júlio como amigo. Eu, quando comecei minha vida pública, no ano de... vamos lembrar lá, né? 1993, janeiro de 93, quando assumi o meu primeiro mandato de vereador, encontrei lá o já veterano, experiente, amigo, né? E assim, extremamente solícito, Júlio Gonçalves Marinho, um cara que era um professor de todos nós. Aprendi muito com ele e tenho assim muito orgulho de tê-lo ao meu lado durante todo esse tempo que a gente seguiu na vida pública. Ele que foi em todos os governos até, né, o ano de 2008, até o ano, de 2012, que inclui o meu. O Júlio foi vereador, foi presidente de Câmara, foi secretário, enfim, né, é um senhor quadro político que eu me orgulho muito de ter, assim, essa amizade, essa proximidade, essa chance de sempre aprender. A vida, como disse sempre, é um eterno aprendizado. Então hoje ele está aqui com a gente, é uma felicidade enorme recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Além, né, do Júlio, temos aqui a presença do meu querido Marcelo Magaton, ali de Bananeira, meu amigo, meu irmão, que está começando agora. Quando cheguei e vi o Marcelo batendo um papo com o Júlio, disse assim, tá no caminho certo. Marcelo, esse cara aqui é um exemplo, irmão. Animado, hein? André, tá animado aqui hoje, André. Dá pra fazer uma festa, hein? O seu Júlio Marinho, eu acredito que seria a própria antítese de Nelson Rodrigues, que diz: toda unanimidade é boa. O Júlio Marinho contradiz tudo isso, dizendo que toda unanimidade é saudável e verdadeira. O seu Júlio Marinho, uma figura que tem um voto de unanimidade na sua moral, no seu comportamento e na sua vida política. Parabéns, Júlio Marinho. É verdade. Até um nó na língua, hein? Eu quero só sublinhar com emoção. Eu quero sublinhar com o fato, tem tempos em que a gente liga a televisão, abre as páginas de jornais e você vê lá, né, bilhões de desvio para cá, bilhões de desvio para lá, e políticos de todas as correntes, né, de todos os partidos, enfim, ou quase todos, sendo processados, enfim, né, é o avesso. Hoje nós estamos vivendo o momento do avesso. Por que o avesso? Porque, em verdade, eu sempre digo isso aqui, a política deveria ser para quem quer servir e não se servir dela. E o Júlio é um exemplo clássico de um cara que a vida inteira serviu a política. E assim, com a licença dele, né, eu tenho certeza que ele não vai ficar triste comigo, mas eu costumo citar ele como um exemplo. Por quê? Porque os exemplos precisam ser ditos. Para a gente mostrar essa nova geração, essa nova safra que chega, como aqui está presente aqui o Marcelo, o próprio Aquino, que começa na vida, né, e Aquino tem uma posição muito próxima do que o Júlio sempre pregou, e não só pregou, fez na vida, né? Pra você ter uma ideia, com todo esse expediente, com todo esse histórico, o Júlio mora numa simples casa ali no Rio do Limão,
A vida inteira viveu aqui numa simples casa aqui no Parque Hotel de Araruma, especialmente ali no Camping Clube do Brasil, que infelizmente, né, o Camping Clube acho que faliu, né, cessou suas atividades, devolveu aqui esse espaço para Turismo Rio, que é uma empresa de turismo do estado do Rio de Janeiro, e o Júlio seguiu para sua humilde casa ali no Rio do Limão, andando nos seus simples carros. Ele continua caminhando pelas ruas, sem segurança e com a cabeça erguida, não é isso? Eu só ia definir o seguinte: esse é um homem de bem. A exemplo do que você escreveu no Facebook, Jaida, obrigado pelo carinho. De nada, mas é verdade. Você falava da história da gente, a gente precisa na política de homens de bem e não homens de bens, né? Esse é o grande ensinamento que fica para nossa cidade. Antes do Júlio dar o bom dia, eu vou passar aqui uma mensagem para os nossos ouvintes. Hoje realmente, como disse aqui, não me lembro bem quem estava falando sobre isso aqui, se a Jaida, o Henrique, o Marcelo, no seu bom dia. A gente chegou aqui na porta da rádio e infelizmente, né, encontramos um grupo de servidores, entre eles uma servidora que está aqui conosco, pediu esse espaço para poder dar um desabafo, para ver se sensibiliza a atual gestão municipal no sentido de encontrar um caminho para essa aflição, essa angústia que está vivendo o nosso servidor, né? Ela vai relatar o que ela está vivendo e quem dera fosse só ela vivendo isso, mas não é só ela. Ela vai dar um desabafo, com certeza, né, que se aplica a um número muito grande de aposentados e pensionistas desse município que ainda não receberam o seu salário. Além disso, né, nós temos aí, eu recebi hoje algumas ligações pela manhã me pedindo que abordasse aqui o tema. O nome da senhora? Fernanda. Dona Fernanda. Desculpe, dona Fernanda, mas eu recebi o telefonema de algumas pessoas, Júlio, da saúde, reclamando também que ainda não receberam o seu pagamento, né? E, enfim, né? Hoje a gente vive esse cenário de indefinição, esse cenário de angústia, e nós aqui estamos na nossa missão, né, de defender o que é do interesse coletivo, de defender o público, a fazer um pedido, pelo amor de Deus, que esse governo encontre o caminho das prioridades, que passe a olhar o nosso servidor com o devido respeito que ele merece, que entenda que a prioridade deve ser sempre aquilo que é extremamente necessário e não aquilo que é dispensável. Essa grande desculpa que hoje circula nos corredores da política de que a crise, está tudo muito difícil, evidente que a crise existe, evidente que as dificuldades existem, mas por um lado, graças a Deus, né, graças a Deus por um lado, mas isso revela que a nossa cidade sempre foi uma cidade de gestão difícil, na contramão do que eles diziam no palanque, que era muito fácil cuidar de Araruma. Dinheiro tinha de sobra, faltava administrador. Não, na verdade Araruma sempre foi uma cidade muito grande, com muitos habitantes e pouco recurso. Então era uma cidade cuja gestão não era uma gestão fácil. Ainda mais se você resolver trilhar pelo caminho de cumprir compromissos, de pagar aquilo que é devido. Aí, né, se torna realmente um desafio. Mas desafio esse que nós vencemos com muita luta, com muita determinação, respeitando sempre aquilo que era prioridade. Araruama, até por não ser uma cidade do círculo produtor de petróleo, Araruama não sofreu o impacto que cidades vizinhas sofreram com relação às receitas de royalties. Muito pelo contrário. Eu sei, Júlio, que você fez uma exposição e depois vou pedir para você falar sobre isso. Depois do seu bom dia, a gente ouvir a Fernanda. Você falou sobre isso, você é um cara que está militando ali nos bastidores da Câmara, né, ao lado do vereador Zé Antônio, que tem sido um guerreiro aí em defesa dos interesses da cidade. Aliás, quero aproveitar e mandar um abraço pro vereador Zé Antônio, mandar um abraço pro vereador Zezinho, pro vereador Marcelo Amaral, os três vereadores que se colocam lá na trincheira de oposição, enfrentando aquilo que hoje a gente enxerga claramente, que é uma administração absolutamente distante do interesse público da nossa cidade. É uma administração que cuida do interesse dos seus e não do interesse da cidade, do povo, da nossa gente. Isso está claro e evidente. E hoje, pela exposição que o Júlio fez, ele pode falar até com mais propriedade do que eu. Ele teve acesso aos números, mas as receitas da nossa cidade, amigos, diferente do que tentam passar para os senhores, os números cresceram. A arrecadação cresceu de Araruama, diferente de cidades vizinhas, como Cabo Frio e outras mais. Citam sempre o exemplo de Cabo Frio, mas Cabo Frio tomou sim. Cabo Frio tomou uma pancada muito dura em relação aos royalties. Cabo Frio perdeu muita receita. Não foi o caso
na cidade de Araruama. Então aqui o que falta, na contramão de tudo que eles vinham insistentemente dizendo, que Araruama tinha dinheiro, faltava gestão. Eles entraram, estão mostrando para a cidade que a cidade está completamente sem rumo e sem direção. Araruama hoje vive com certeza absoluta o pior momento da sua história política e administrativa. E eu lamento ter que estar dizendo isso aqui no microfone. Mas a gente vai procurar fazer a nossa parte, é essa a nossa missão. Chamar você, meu caro amigo, que está em casa, sintonizado aí na rádio Costa do Sol, a 560, você que está no trabalho, você que está em deslocamento no seu carro, chamar você para se associar a essa corrente que prega uma coisa só: voto consciente. Que nós possamos passar para os nossos concidadãos, para os nossos amigos e irmãos, que ele é o único capaz de mudar essa história. Ele tem que olhar para aquele que vai bater na porta dele oferecendo dinheiro, olhar com muita desconfiança. Porque sabe por quê? Porque esse cara está te oferecendo o dinheiro que ele tirou do seu próprio bolso. Meu amigo, conto com vocês, o meu bom dia, a gente vai ter um programa bastante intenso, Paulo Giovanni, mas nós vamos tocar o barco agora, ouvindo a nossa querida Fernanda, e depois a gente ouve o bom dia e já uma participação do nosso querido vereador, presidente, apelidado carinhosamente por senador Júlio Gonçalves de Marinho. Querida amiga Fernanda. Ligar aqui. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Amiga, conta pra gente a situação que o servidor público do município de Araruama está enfrentando nesse momento. Infelizmente, né? Porque não é agradável para ninguém, para nenhum servidor público estar na porta de uma rádio ou estar indo ao Ministério Público ou à Defensoria Pública pedir um dever, porque é um dever eu receber pagamento, é um direito meu eu ter meu pagamento. Hoje é dia 15, aposentados, pensionistas e auxílio-doença que recebem pelo Banco do Brasil ainda estão sem seus proventos. Você está na ativa ou você é aposentado? Eu sou funcionária pública concursada há 13 anos, eu estou de auxílio-doença porque eu infartei. O prefeito deve achar que eu infartei porque eu quis, né? Que eu estou em casa, gozando de uma saúde plena, mas eu não estou. Eu infartei, eu fiz um cateterismo que não deu certo, eu fiz uma angioplastia e eu coloquei 2 estentes. Eu ainda tenho 4 artérias entupidas, eu tenho tudo isso comprovado, provado, tudo pelos médicos. Inclusive, eu estive ao médico essa semana, o cardiologista me pediu um ecocardiograma, mas eu não tenho como fazer. Porque custa R$180 e eu não tenho como pagar. Porque eu não tenho proventos. Porque eu não recebi pagamento até hoje, dia 15. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fernanda, até porque as pessoas possam entender com muita clareza e não venha alguém depois dizer que nós estamos disseminando a discórdia. Mas você, como servidora concursada, em qual setor da prefeitura você atuava? Eu trabalho na educação. Eu sou concursada como merendeira e sou readaptada para oficial administrativo ou auxiliar de disciplina, devido ao meu problema de coração. Qual foi o último pagamento que você recebeu? O último pagamento foi dia 24 de dezembro, que foi o meu 13º, quando todos já tinham recebido no dia 17. Nós recebemos dia 24. E agora, hoje é dia 15 de janeiro, eu ainda não recebi meu salário de dezembro. E queria deixar bem claro a todos aqui, todos os ouvintes, que ninguém me convidou a estar aqui. Eu estou aqui porque eu quis. Eu estou botando minha cara aqui, a minha voz, infelizmente os ouvintes não têm como me ver, mas assim como eu colocaria minha cara na Inter TV, assim como eu coloquei a minha cara no Ministério Público já, e peço a todos os aposentados, pensionistas e auxílio-doença. Fernanda, só para que as pessoas tenham uma noção, você tem alguma outra fonte de renda? Eu tenho uma outra fonte de renda porque a minha filha recebe uma pensão. Entendeu? Fora isso, mais nada para manter e ajudar a sua família. Não. Como é que está a sua situação nesse momento, sem estar recebendo esse salário? Nesse momento, está na minha bolsa, né? As minhas contas estão sem pagar. Eu tenho um exame lá na minha bolsa também, um ecocardiograma, pedido há mais de uma semana, mas eu não tenho como fazer, porque infelizmente a saúde no município não funciona, e particular eu não tenho como fazer, porque eu não tenho dinheiro para pagar. O município, qual a justificativa que a prefeitura ou qualquer representante desse órgão tenha dado para vocês? Nenhuma. Eu estive no IBASMA na terça-feira para ser periciada.
tá? Porque o meu BIM acabava na segunda-feira, meu BIM acabou. Eu estive na perícia terça-feira e compareci à perícia, passei por uma nova perícia, no qual me foi dado mais 90 dias de licença. Se eu passo por uma perícia que me é dado 90 dias, acredito eu que eu não esteja em condição ainda de trabalhar, né? Então, mesmo aí eu estive no IBASMA na terça-feira para essa perícia e perguntei quando será o nosso pagamento, porque o 5º dia útil teria sido na segunda. Eles me falaram o seguinte: até quinta-feira. Aí eu ainda questionei, falei, quinta-feira não é mais o 5º dia útil, gente? Não, mas é até quinta-feira. Estamos esperando a prefeitura repassar a verba para o IBASMA. Todos os meses é a mesma conversa. Todos os meses é a mesma história. Esperei quarta, esperei quinta, hoje. Até agora, eu acabei de chegar na rádio, eu vim como... Vou falar novamente, eu vim porque eu quis, porque era foi uma coisa que eu vi assim, como uma luz no fim do túnel. Eu falei, eu vou pra rádio, porque pelo menos no telefone eu já falei com vocês vários meses, todos os meses eu falo por telefone. Então hoje eu achei que deveria ser melhor eu vir até aqui. Graças a Deus fui recebida de braços abertos. Não tenho partido, não sou afiliada a nenhum partido. Fernanda, segura só um instantinho. Marcelo, eu sei que a gente tem que ir pro comercial, mas antes, a gente tem que debater esse assunto com muita responsabilidade. Olha o que está acontecendo. O manifesto dessa cidadã, uma servidora pública, depende do seu salário, está sem receber, está com contas atrasadas e a sua presença aqui está motivando outros servidores. Alô, bom dia. Bom dia, Paulo. Quem está falando? Eliane, da Praça da Bandeira. Oi, Eliane, pode falar, meu amor. Eu assino embaixo o que essa menina está falando. Ainda agora eu liguei para o Banco do Brasil, na minha conta continua R$5. Eu estou com atraso de conta de água, conta de luz, e eu como, eu não pasto. E o pagamento vai ser a gosto de Deus. Falta de comprometimento, falta de caráter que esse prefeito tem. Ele pensa que a gente é o quê? Lixo? Tá aí mais uma cidadã. Pode falar, Marcelo. Nós estamos aqui toda hora, o telefone não para, tem uma enxurrada de servidores já que estão ligando para cá. E o Pedro Lucas, da Fazendinha, enfim, a dona Sueli de Jesus, servidora, que também não recebeu. O Pedro Lucas, inclusive, faz a denúncia de que foi dito num programa daqui da rádio que os contratados haviam recebidos, e o Pedro Lucas está desmentindo, falando que não houve pagamento dos contratados. Enfim, está tendo uma enxurrada de ligação, mais uma ligação agora, parece que o Aquino está recebendo mais uma ligação. E, enfim, o que está acontecendo, né? Júlio Marinho, André Mônica, nós vamos pro intervalo rapidinho. Eu sei que muita gente tá com vontade de falar e soltar o verbo, o que realmente está acontecendo na nossa cidade. Então faz o seguinte, nós vamos pro intervalo rapidinho e já voltamos com o segundo módulo do Araruama em Ação. Estamos apresentando Araruama em Ação com André Mônica. Araruama em Ação. Araruama em Ação com André Mônica. Pois é, gente, só sabe a dor é quem sente na pele. Lamentavelmente, nós abrimos o programa de hoje abordando uma situação triste, lamentável, vivida por pessoas que se dedicam a servir a esta cidade. Pessoas que trabalham ou pessoas que já trabalharam. E quando chega no dia certo de receber o seu salário, porque tem os seus compromissos, suas responsabilidades a cumprir, descobrem que não tem dinheiro, que o salário não foi pago. Estamos aqui com a Fernanda, contas a pagar, tem os seus compromissos a cumprir, mas o município não está cumprindo com ela o seu compromisso. Fernanda, vocês já acionaram o Ministério Público? Essa via crucis desse pagamento não é desse mês. Mas é recorrente? Isso é muito recorrente. Eu já falei com vocês por telefone há cerca de 3 meses atrás. Nós já estamos passando por isso há muito tempo. Há mais de 6 meses isso já está ocorrendo. Mas sempre havia um atraso, mas um atraso de 3 dias, um atraso tolerável. Há cerca de 3 meses começou esse negócio desse atraso de pagamento de 1 semana, de 10 dias. Então eu me dirigi ao Ministério Público.
Lá eu fui aconselhada a ir à Defensoria Pública para abrir um processo. Mas esse processo não pode ser sozinho. Tem que ser um processo coletivo. Gente, coletivo, por favor, companheiros. Gente, quem é aposentado, pensionista, quem está de auxílio-doença, não tenhamos medo. Nós vivemos uma democracia. Nós temos que lutar pelos nossos direitos hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Não vamos postar fotos de Araruama para viver melhor se nós estamos vivendo pior. Nós estamos regredindo. Desculpe a minha exaltação, mas é isso que eu sinto no momento nessa cidade que eu escolhi viver. Porque eu não sou daqui, mas escolhi essa cidade para viver, para morar, para criar minha filha, para criar meus netos. É aqui que eu pago os meus impostos. É aqui que eu deixo também o meu dinheiro investido aqui na minha cidade. Então, vamos nos unir, não vamos esperar o próximo mês de vergonha, o próximo mês de passarmos fome. Vamos nos unir, vamos marcar um lugar onde nós possamos nos encontrar e todos juntos abrir uma ação coletiva no Ministério Público contra a Prefeitura. Porque existe a lei do 5º dia útil e ela não está sendo cumprida. Júlio Marinho, eu gostaria de ter a sua participação, você que é uma pessoa muito sensata. É um cara que já contribuiu muito para a nossa cidade, quanto legislador, um cara que entende de leis. O que pode ser feito para amparar esses servidores, tendo em vista a situação que eles estão vivendo nesse momento? Bom dia, Júlio. Bom dia. Bom dia, Paulo Giovanni. Bom dia, esse grande guerreiros, companheiros e amigos, meu irmão André Mônica, que hoje deveria ser um programa mais festivo. André completou mais um aniversário ontem, deveria ser mais festivo. Que Deus abençoe você grandemente e toda a sua trajetória, André, que você continue sendo esse homem amigo, parceiro de todos os araruamenses, família, né? Enfim, isso me dá os motivos e a razão de estar aqui com muita tranquilidade para conversar um pouco com os ouvintes, com vocês, com a mesa. E dizer da verdade que você falou aqui, embora eu tenha assim, quase que me emocionado, mas é gostoso quando a gente ouve de um amigo verdadeiro, de uma pessoa como você, André, né, como o Henrique, enfim, como outros companheiros que conhecem a trajetória do cidadão, do ser humano, o que você acabou de dizer. Mas você é isso. Você é isso. Você não é diferente de mim, do Júlio Marinho. Eu uma vez trouxe aqui um CD, Paulo Giovanni, e uma música de Roberto Carlos chamado Homem Bom, que eu dediquei a André no aniversário dele de 2014. Homem Bom, o nome dessa música. E é verdade, se você ouvir a música, você vai ver que é isso mesmo que o André Mônica representa, um homem bom. E também aprendi muito com você. Aprendi muito com você quando, naquele tempo que nós vivíamos ali na Câmara, eu vi o seu poder de conversar, seu poder de aglutinar, poder de, né, um poder sensato de fazer política. E isso me motivou, eu que não era do seu lado político do André, me motivou a juntar a essa, né, esse pensamento bom, essa coisa gostosa do André, para ficarmos juntos até onde Deus permitir, André. Com certeza ele vai permitir ficar muito tempo, porque eu percebo isso em você. E eu estava vendo ontem uma reprise, umas reportagens de políticos lá de trás, estava assistindo o Ulisses Guimarães dizer, não, hoje de manhã, 6h30, que eu tenho família, tenho mulher, tenho filho, tenho netos, mas eu não posso fazer uma política para a minha família. A política tem que ser feita dinâmica, para o bem-estar, para a família que você optou a ser o coordenador, a ser o administrador, a ser o gestor. E isso eu vi durante 4 anos do seu governo. Sem levantar um dedo para um funcionário, sem criticar, mas buscando meios e subsídio que pudesse dar a Araruama o norte que deu. Deixou a Araruama realmente num caminho que era só seguir. Infelizmente esse caminho deturparam. E quem sabe que eu estou falando, não adianta vir aqui daqui a pouquinho dizer que não é agora porque mudou, porque se mudou para um caminho esquerdo, e não era esse. A Araruama ficou realmente no caminho reto, eu acompanhei isso, que podia hoje
nós não estarmos aqui ouvindo agora esse lamento triste da dona Fernanda, triste, e de tantos outros companheiros que eu, nesses últimos dias, ainda hoje, assim, com várias pessoas, foram mais de 6 pessoas, reclamando exatamente a mesma coisa. Não sabia mais o que fazer para comprar um medicamento, para comprar. Foram inúmeras pessoas, não foram 6, não, foram muito mais de pessoas. Porque, na realidade, falta um descumprimento, um compromisso, um comprometimento do gestor maior com o Instituto Ibasma, quando não repassa, não tem caixa, não tem fundo, e o administrador de lá não pode pagar. Há que alguém explicar isso em público. E não pedir desculpa, mas explicar isso em público, porque os servidores, eles pagaram essa contribuição e têm o direito de receber hoje, que é um dever, o 5º dia útil, né, que está aí. Lamentavelmente, o promotor estava certo, tem que haver uma ação coletiva, e as pessoas, ainda que aposentado em casa, às vezes têm medo de fazer o seu direito funcionar. Mas Deus é bom, e está vendo, com certeza alguém está pagando e vai pagar por esse pecado, por esse crime que está cometendo contra a família araruamense. E nós vamos ficar, com certeza, fazendo a nossa parte aqui. Mas quero dar um bom dia a Jaida Mundim, essa guerreira, mulher que acompanha no dia a dia aí a situação da cidade, o nosso grande Marcelo Berger, Henrique Nunes, esse companheiro que também está aqui, sempre dando uma força para a cidade, para ver que a cidade anda, o nosso companheiro Paulo Giovanni, grande radialista. Está aqui o Aquino do Papa e o Marcelo de Bananeiro. Esse companheiro que também vem aqui às vezes botar a cara na reta para falar a verdade. E aqui não tem mentira, não. Aqui só fala a verdade. Aqui não tem ofensa a ninguém. Aqui não se critica pessoas, famílias, nem cidadãos. Mas aqui fala aquilo que o povo está sentindo. Então é a voz do povo. É por isso que a dona Fernanda veio aqui. Porque ela sentiu aqui um caminho aberto para que ela pudesse expressar os seus sentimentos. Tem outro programa daqui a pouquinho. Abrir, ela vem também dizer a mesma coisa. E foi muito feliz quando ela disse que ela não tem cunho político nem partidário. Parabéns, dona Fernanda. Faça isso. Reivindique o seu direito, o seu dever, a senhora fez. Agora reivindique os seus deveres. Mas, André. Ô, Júlio, vou pedir só uma observação. Já que o programa a seguir, tanto quanto o anterior, insiste em dizer que tem compromisso com a verdade, deveria convidar a moça para repetir tudo o que ele falou. Que eles insistem em dizer que tem compromisso com a verdade. Eu acho que eles vão fazer isso, sim. Acho que vão fazer até para poder ver de perto que a verdade está aqui. Vamos apostar, Júlio? Não, isso eu não vou, não. Você gosta de aposta? Não vou apostar. Então tá bom. Vou apostar, não. Então, André, dizer que eu estou feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui no seu programa, para referendar todas as colocações que têm sido feitas no seu programa. Eu tenho assistido quase que todo o seu programa. Quase que todo o seu programa. Referendar a luta, a causa, a busca do direito e do respeito ao cidadão. Até tinha uma música de 2004 que eu tenho CD, que eu gosto muito dela. Mais respeito ao cidadão, a música da sua campanha. Mais respeito ao cidadão. E que hoje, lamentavelmente, a gente não pode nem conversar. Quando eu falo respeito ao cidadão, é que a gente possa conversar com o adversário. Olhar com o adversário. E hoje a gente não pode nem cumprimentar. Se cumprimentar debaixo da cabeça com medo, às vezes, alguns deles com medo de perder o emprego, certamente. E isso me deixa muito entristecido. Porque a política é uma dinâmica, ela não pode viver de medo. De alguém que acha que se cumprimentar pode perder. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente. Política é conversa, é arte de fazer, conversar, de falar. Vamos falar mais. Então, na verdade, eu espero que esse povo nosso esteja hoje colocando a mão na consciência e fazendo o seu dever de casa, com a sua família, conversando como é que era e como é que está, e como pode ficar. Depende de você. Agora, eu falei aqui esses dias, no programa do vereador Zé Antônio, e disseram, será que está arrecadando? Será que não está? E depois calaram, porque na realidade chega, dia 31 fecha-se o balanço do ano, do exercício. Eu dizia aqui, número da lei e valores de cada orçamento anual. E cheguei à conclusão, André, de que nós arrecadamos 700 milhões de reais. Nesses 3 anos, 700 milhões de reais. E houve uma projeção do orçamento de 2015 para 2016. Então arrecadou. Porque se houve a projeção de 2013 para 2014, 2014 para 2015 e arrecadou de 2015 para 2016, é porque arrecadou realmente, e eu tenho certeza que arrecadou, porque o orçamento ele tem uma tendência a crescer e não cair.
E eu disse isso. Então foram 700 milhões de reais que a gente não tem como comprovar onde é que foi, porque não tem uma prestação de contas. Na realidade, para a Câmara saber, acompanhar, quando faz um requerimento não informam, diz que nem informam. Na realidade diz que é perseguição, não, é dever do vereador pedir, requerer e o prefeito informar. Que mal tem dizer que arrecadou 100 milhões de reais, 200 milhões de reais? Que mal tem dizer que pagou 200 milhões de reais aqui, ali, a saúde, a educação, o planejamento, enfim, o saneamento básico, né? O investimento, que não tem hoje. E aí, você tem uma projeção de 256 milhões de 2015 para 270 milhões em 2016. Então houve um crescimento. Aí diz assim, mas a situação do momento é porque está difícil, que a crise é nacional. Eu entendo que a crise está nacional. Que no Rio de Janeiro, que o estado do Rio esteja realmente uma bancarrota. Mas não podemos confundir Araruama com Cabo Frio. Cabo Frio teve um déficit de 170 milhões no orçamento dele para esse ano, do ano passado para esse ano. Olha bem. Ele perdeu 170 milhões de reais. Aí a dificuldade que ele está passando. Porque não houve sequer um valor compatível com a mesma receita realizada em 2015. Ele perdeu 170 para 2016. Então há que se entender, né, que houve realmente um prejuízo por conta de rota de petróleo que perderam lá em Cabo Frio. Aqui não. Aqui nós tivemos uma projeção para arrecadar mais. Então nós arrecadamos em 2015, sim, 256 milhões, e somando 2013 e 2014, 700 milhões de reais foram arrecadados. Bom, fica na cabeça de cada um lá fora a pergunta: onde é que foi, como é que foi pago, quem recebeu, quem não recebeu, né? Qual o investimento que foram feitos na cidade de Araruama, na realidade, né? Quais os benefícios que nossos servidores, tão badalados aí, tão cobrados na hora da eleição, receberam, né? Que aumentos tiveram, na realidade, que benefícios tivemos na saúde, na educação, para que o nosso povo faça uma avaliação. As dotações orçamentárias, elas não falham. A Lei 4.320 não perdoa. A Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também não perdoa. Ela está lá. Então, nós temos que agora fazer essa fiscalização, acompanhar e fazer um quadro compatível para que possamos também acompanhar de perto toda a contabilidade, que é um direito do cidadão fazer isso. Tá aí palavras de quem entende de lei, sabe do que está falando. Nós queremos agradecer a dona Fernanda e vamos torcer, né, André? Eu acho que o nosso papel aqui, né, o nosso papel aqui no programa Araruama em Ação, né, primeiro, chamar a verdade, né? O nosso objetivo é esse. O que a gente tem ouvido dizer, eu lamento muito que as pessoas insistam em querer desvirtuar o óbvio, a realidade. Isso, na verdade, é uma perda de tempo e só descredibiliza. Porque não adianta o cara vir para 1, 2, 3, 4, 5 programas de rádio dizendo: a prefeitura está com tudo em dia, está tudo pago, quando na verdade não está. Na medida em que as pessoas conversam. A Fernanda, que está aqui do meu lado, ela tem a família dela, ela tem os amigos dela, os vizinhos dela, com quem ela conversa diariamente e relata o que ela está passando e como ela, centenas de servidores. Eu recebi aqui, agora nesse períodozinho do programa, já pelo menos uns 12 zaps de funcionários, alguns da saúde, outros que recebem pelo IBASMA, né, aposentados e pensionistas, ratificando que não receberam. Então, veja só, dizer que está tudo... Eu acho que eles precisam dizer a verdade e se justificar. Olha, não pagamos por isso, por isso, por isso. E vamos pagar da seguinte forma. Agora, o que eu enxergo, Júlio, você mostrou a realidade. Hoje, Araruama, por um lado, graças a Deus, a nossa cidade não sofreu esse impacto frontal da crise. Porque nós, como disse o Júlio, não tínhamos uma situação como as cidades daqui da região produtoras de petróleo, que recebiam muito por isso e perderam da noite para o dia, como Cabo Frio, por exemplo, o Júlio está me relatando aqui, de um ano para o outro. Se você perder 170 milhões, é quase que você perdeu um orçamento de Araruama de um ano para o outro. Então, realmente, não há jeito, né, que não seja uma dificuldade grande para enfrentar essa realidade. Mas não é o nosso caso. Porque na medida em que a própria prefeitura, através do Poder Executivo, manda à Câmara demonstrativos orçamentários e contábeis, né, que orientam o orçamento. O orçamento é uma lei municipal que diz, estima a receita que o município vai receber no ano
no ano seguinte, né? E fixa as despesas dentro dessa receita, que é o município mesmo quem estima. Quer dizer, se a própria prefeitura manda para a Câmara, né, um projeto de lei, hoje lei, estimando que a receita vai crescer, é porque efetivamente ela vem crescendo e eles têm dados e registros para isso. Então o que eu quero dizer? A receita cresceu. O que justifica esse tratamento com os nossos servidores e esse momento caótico que a gente está vivendo no serviço público municipal? Então eu lamento muito isso. E devo dizer o seguinte, não é só apontar esse lamento, né, lastimar isso, mas pedir providências. Eu quero dizer a vocês, assim, que estão nos ouvindo, basta você, é difícil, porque as publicações elas não são conseguidas com facilidade, mas de vez em quando na própria rede social, os jornais de Ararão fazem um trabalho muito interessante nesse sentido, né, o próprio... o jornal O Repórter também faz um trabalho, a Araru TV faz o seu papel, que são ferramentas assim independentes, que falam a verdade sem compromisso, né, institucional com a prefeitura, ou seja, e aí você pode ver o tamanho dos contratões que são assinados pelo município. O tamanho dos contratos, né? São contratos de milhões. Se você não tem recurso para pagar o servidor, primeira atitude, cortar esses contratos milionários, reduzi-los, buscar o equilíbrio fiscal, orçamentário e financeiro para o município, porque senão não vai dar conta do recado. Então, vocês têm que governar essa cidade, fazer jus àquilo que vocês diziam no palanque. Dinheiro tem, falta administrador. E agora? Agora sou eu que estou dizendo isso. Dinheiro tem, falta administrador a essa cidade comprometido com a verdadeira causa do serviço público, que é cuidar daquilo que é de todos. Lamentável. Paulo Giovanni, nós vamos nos despedindo aqui da Fernanda. Fernanda, eu tenho certeza que a sua luta não é em vão. Você está aqui no programa, né, colocando a sua voz para falar a verdade, tão somente a verdade. E há um ditado que diz assim, né, quem fala a verdade não merece castigo. E você está falando a verdade, pedindo aquilo que é direito seu, né, lutando por sua sobrevivência, e isso com certeza é assim louvável. Eu quero agradecer a todos que mandaram mensagens para cá. Recebemos uma mensagem agora de um servidor dizendo o seguinte, que uma outra complicação, que o servidor que tinha um consignado e por sua vez, né, o consignado a prefeitura desconta do salário do servidor, esse servidor me mandou um zap aqui dizendo que a instituição, né, que financiou, ele não cita qual, teria negativado o nome dele no serviço de crédito. Isso é lamentável. Então, das duas uma, ou a instituição financeira errou, e aí vai ter que pagar uma indenização pesada ao servidor, ou a prefeitura está se apropriando indevidamente da contribuição descontada do salário do servidor, e isso é crime. Então que você apure isso e vá ao Ministério Público mostrar o que você está vivendo, e caso, né, seja uma das duas situações, as providências serão tomadas. Então é esse total descalabro, descaso, né, com o servidor público municipal, que a gente não pode concordar nunca. Então tenham atitude, cortem esses contratos milionários, né? Parem de cada vez mais gastar dinheiro fazendo propostas, Júlio, mirabolantes a cabos eleitorais de luxo. Quem está pagando essa conta? Não, você ouve nas esquinas da cidade, nós que militamos na política estamos ouvindo. Todo hora um chegou, não me ofereceu tanto, Jesus. Ponto nisso. Vamos cuidar da cidade. Essa é uma obrigação nossa, Paulo João. O André, ontem, por exemplo, eu estava lendo uma matéria do G1 e me chamou muita atenção, inclusive, Júlio, no momento de crise, a atitude do Alair Correia. Ele tinha lá 36 secretários. Se não dá para manter com 36 secretários, ele está trabalhando com 6. E foi subdividindo e alocando e para o negócio funcionar. Ou seja, se você não pode ter centenas de pessoas, trabalha com uma dezena. Na verdade, Paulo Giovanni, é aquela história, né? Você precisa eleger prioridade. Na crise, você tem que eleger prioridade. Você tem que eleger. E qual é a prioridade? É aquilo que é essencial. O salário do servidor é essencial para a vida do servidor e para o serviço público. Então, é evidente. A saúde, hoje a gente está recebendo aqui inúmeros relatos. Aqui na frente a senhora estava, dona Fernanda, tinha outras pessoas aqui na frente da rádio. Tinha um senhor, parou de bicicleta, veio ao meu encontro. Senhor André, pelo amor de Deus, denuncia essa situação da saúde no município. Não se faz um exame de vista mais, porque o aparelho está quebrado há não sei quanto tempo.
Então, hoje é assim, o que a gente está vivendo é lamentável, né? Nós tivemos aí agora essa semana alguns casos que ganharam repercussão nas redes sociais, me parece que até na televisão, enfim, na imprensa, na grande imprensa, que foram ventilados, né? Um total desrespeito. Outra coisa, né? Eu fiquei estarrecido com o Júlio. Eu vi uma matéria do Araru TV, né? Vamos até chamar isso aí acho que já é um bom gancho pra gente chamar essa matéria, uma matéria dos futuros servidores, né? Porque a prefeitura hoje tem um quadro, eu me lembro que eu assumi, né? E a prefeitura tinha uma pendência do chamado de todo o concurso que havia sido feito no ano de 2007. O prefeito que me antecedeu fez um concurso e não chamou ninguém, mantinha lá uma montoeira de contratado e não chamou ninguém no concurso de 2007, ainda tinha pendente o concurso de 2003, parte dos chamados. Eu chamei todo mundo. O restante do concurso de 2003, chamei todo o concurso de 2007, todos os concursados. Admitia-se o contrato temporário naqueles intervalos em que você não preenchia aquela necessidade com o concursado, porque tem todo um protocolo de chamado do concursado, exames, né? Indicação do local, escolha de onde vai trabalhar, enfim, dependendo da sua área, até você chegar lá, por exemplo, uma escola como a Sobara, você não pode deixar de dar aula para as crianças porque não chegou um professor para Sobara. Então, enquanto não chega um professor concursado, admite-se ter um contratado. Isso é um exemplo, né? Então nós enfrentamos essa barra, mas chamamos todo mundo. Todo mundo fomos alocando as pessoas, muitos não compreenderam e nós tínhamos que substituir, tínhamos que demitir o contratado para dar investidura ao concursado e assim fizemos. Agora, essa semana, eu fiquei estarrecido. Uma matéria, eu passei na frente da Secretaria de Saúde, até a Jaida me ligou, parecia, não sei o que estava, parecia festa. Tinha assim uma enormidade de pessoas ali em volta da secretaria, num dado momento até uma gritaria houve, e aí eu fui descobrir o que era. Chamaram, rapaz, os concursados, aí o cara vem da cidade vizinha, vem de cidade distante, enfim. Chamaram todo mundo num tempo só para fazer exame médico e chegando lá tinha um médico para atender centenas de pessoas. Não podia acabar bem isso. Aliás, até por tudo que a gente está falando aqui, né? Por esse descaso com os aposentados e pensionistas, o povo da saúde que não recebe, enfim, essa história dos concursados, o sindicato dos servidores, dona Fernanda, precisa também ter uma posição em relação a isso. O sindicato dos servidores do nosso município precisa ter uma atitude em relação a isso, porque ele, né, é legalmente constituído para essa finalidade. Meu amigo professor Fábio, com quem tinha reuniões, Júlio participou de várias, quando era secretário comigo, nos reunimos quase todo mês para tratar do assunto dos servidores, mostrava a realidade do município, fazia aquilo que hoje nem de longe é feito. Então, meus amigos, né, vamos assistir, você tem a matéria aí, não é? Você tem a... depois do intervalo. Depois do intervalo. Então vamos ao intervalo, daqui a pouco nós vamos mostrar essa matéria, né, dos futuros servidores do município, como é que estão sendo tratados quando chegam para sua investidura. Dona Fernanda, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Obrigado, uma boa tarde e vamos esperar em Deus, né? A boa vontade do nosso excelentíssimo prefeito Miguel Giovanni de colocar o nosso pagamento, já que é o nosso direito e é o dever dele. Muito obrigado. Estamos apresentando Araruama em Ação com André Mônica. Você está com o programa Araruama em Ação. Araruama em Ação com André Mônica. Muito bem, gente, estamos de volta. Ele tem os seus compromissos, tem que ir. É uma pena, viu, Júlio? Mas muito obrigado pela sua participação aqui no Araruama em Ação. Eu que agradeço o convite aqui, dizer que estarei sempre aqui, cada vez que me convidarem, ou mesmo às vezes, quem sabe, até me intrometendo, porque eu gosto de participar de coisas boas. O senhor não está convidado, está intimado, viu? Obrigado. Eu vou estar aqui, que é um prazer muito grande estar diante dessa mesa. E para referendar aqui, dizer que eu não falei que eu aumentei o orçamento, né, a previsão orçamentária para 2016 é 269.147.617 reais 69 centavos. Mas falta muito pouquinho, quase centavos para 270. Um abraço, fiquem aí com Deus, um abraço a todos aí. Muito obrigado a presença aqui com vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. Valeu, Júlio.
Um abraço, Júlia. Rapaz, esse zap hoje tá fervendo aqui, né? Ô, Jaida Mundim, você que pesquisa tudo que rola na net, o que caiu na rede, saímos, né? Falando do atraso do salário de servidores, aposentados e pensionistas. Eu só quero fazer uma observação antes da gente ir com o Jaida lá na matéria do Horário TV. Eu acabo de receber aqui, tá fervendo no WhatsApp aqui e não para de piscar aqui. E eu recebi uma mensagem agora a gente cobrava do sindicato, até porque conheço, né, os integrantes do Sindicato dos Servidores, todos os servidores, pessoas comprometidas, eu sei do trabalho deles. Recebi uma mensagem aqui, quero agradecer, do vice-presidente do sindicato, o senhor Robson Peçanha, né, mais conhecido como Robinho, trabalhou conosco, e ele, legitimamente eleito, junto com o professor Fábio, que é o presidente do sindicato, que eles vão tomar uma providência em relação a isso. Agradeço muito ao Robson e desde já agradeço aí com certeza ao sindicato, ao Fábio, que não vão, sem dúvida nenhuma, né, deixar de tomar uma atitude em relação a essa falta, né, de consideração com os servidores do município de Araruama, não só com os atuais, como também com aqueles que estão em processo de investidura, que serão futuramente, né, representados aí pelo Sindicato dos Servidores do município. Jaida. Diga, Paulo. Vamos falar que agora. Que babado é esse que tá rolando? Aliás, nós falamos isso, gente, com muita tristeza. Sim. Com muita tristeza. Sim. Mas o que ocorreu com os concursados que foram lá fazer o exame de admissão? Pois é, Paulo. O pessoal que passou no concurso público. Eu estava online quando um rapaz, acho que Flávio, o nome dele, ou Fábio, se não me engano, ele começou a fazer a queixa que eles estavam na fila aguardando para serem admitidos, no caso fazer o exame médico, né, para a admissão, né, os novos concursados, e que tinha um único médico e que eles haviam distribuído senhas e que não era suficiente para o número de pessoas que estavam ali. Depois parece que chegou mais gente depois. Aí a gente acionou a Araru TV e imediatamente Marco Serpa e sua equipe foi ao local. Eu acho que nada melhor do que a gente ouvir a própria reportagem. Então vamos então à matéria da Araru TV. Após constatar o excesso de funcionários contratados sem critério pela Prefeitura, o Ministério Público exigiu a realização de concurso para preenchimento de vagas. Mesmo com salários muito baixos, muitos se inscreveram e, após a aprovação, tiveram uma espécie de trote de boas-vindas feito pela própria Prefeitura. Ao chegarem na Secretaria de Saúde para fazer o exame de admissão no horário indicado no edital, muitos foram mandados de volta para casa, pois a Secretaria de Saúde só havia disponibilizado um médico para examinar centenas de pessoas. Candidatos vindos de cidades distantes ficaram indignados com o descaso e a falta de atendimento. Não temos previsão nenhuma de atendimento agora. Chegamos aqui às 8 horas da manhã, já vi um pessoal que havia chegado um pouco antes e já tinham passado uma listagem, pelo que parece, também não informam direito, onde separaram já essas pessoas para serem atendidas e não estão dando satisfação nenhuma. No edital diz que a gente tem o direito de ser atendido e tal, não estipula quantas pessoas vão ser atendidas, porém eles estão aqui alegando que não tem condições, que só existe um médico para atender na parte da manhã, que esse médico vai embora e volta outro médico na parte da tarde. Estamos desde 8 horas da manhã esperando o posicionamento da Secretaria de Saúde, que só diz que vai tentar entrar em contato com outros médicos, mas também que esses médicos não aparecem aqui, não dizem se conseguirem entrar em contato com esses médicos, ou seja, a gente está à mercê de ninguém aqui, ninguém dá informação e é isso aí, nós estamos numa situação que não temos condições, pelo menos no meu caso, não tenho condição de voltar para cá, retornar em outro momento, que eu estou desempregado, como muitas pessoas que vieram de outras cidades, como São Gonçalo, Itaboraí, Campos, e simplesmente do Rio, e estão aqui sem resposta de ninguém. A Secretaria de Saúde está desde 8 horas da manhã, supostamente numa reunião, entendeu? E só pede para os secretários virem falar com a gente, e até agora é nada. Não há posicionamento da Prefeitura, e é um verdadeiro descaso. Nós estamos no calor, sem água, sem condições aqui, de nada e sem resposta. Daiane veio de São Gonçalo e perdeu a viagem. Eu saí 5h30 praticamente de casa, já vim aqui 8 horas,
totalmente descaso, assim, a gente estuda pra caramba pra passar no concurso público, com a esperança que a gente vai conseguir fazer os exames, porque assim, o prazo foi muito curto pra gente conseguir fazer os exames. Eu tive sorte, que eu sou da área da saúde, consegui agilizar muito, mas muita gente pagou aqui os exames pra fazer com uma certa urgência, e hoje quando a gente chega aqui, não tem, assim, essa possibilidade de ser atendido logo. Eu gostaria de uma solução, eu acho que todo mundo aqui, independente de se mora aqui em Araruama, se mora perto ou não, se pagou gasolina que nem eu, mas que pelo menos tenha alguma solução, porque assim a gente não pode ficar. Os concursados também chamaram pela secretária de saúde, mas foram impedidos por um agente da Guarda Municipal de se manifestarem dessa forma. Bom, Jair, o que dizer diante de tudo isso? O que dizer? Vergonha alheia. Vergonha alheia é a palavra que eu venho encontrando com frequência no meu dia a dia. Eventos que são totais fracassos na cidade, como aconteceu agora essa questão do evento da vela, que foi uma vergonha, um mico, né? O Rob Wind, que há anos trabalha com isso, sequer foi comunicado, acabou que foi um grande fracasso. O rapazinho ficou nervoso, tá me mandando e-mail, me xingando, mas a verdade é que foi fracasso. A gente tem que reconhecer que a cidade hoje passa por esse momento de vergonha alheia. Então você receber na cidade jovens que estão sendo contratados para trabalhar como servidores nossos, e eles encontrarem esse tipo de recepção, só causa mesmo vergonha alheia, é o que Marcelo. eu sinto. Eu gostaria de entender por que a Guarda Municipal disse que a manifestação não era correta, né? Ficar gritando o nome da secretária, né? Porque foram lá e pediram que parassem. Achei interessante, porque me parece que a secretária teria jogado a culpa na administração, a responsabilidade para a Secretaria de Administração. Então, na verdade, é uma falta de respeito, é uma falta de organização, é uma falta de competência, é um absurdo. É que nem diz o Boris Casoli, é uma vergonha. Eu quero aquilo do Papa, bom dia, você não deu bom dia hoje ainda, cara? Não, mas só um minutinho, só falar assim, eu acho que a administração hoje, ela tem se calcado, né, numa bengala. Né? A bengala de que o governo federal, o governo estadual não tem dinheiro. Mas só que aqui em Araruama é recorrente já há muito mais tempo desses escândalos federais e estaduais. Então ela já a desculpa deles é uma bengala em cima da atitude dos outros. Sabe o que é a isso, incompetência deles não é possível. Tem um nome para isso, é síndrome de Adão. Adão, por que você comeu a maçã? Eva, a mulher que me deste, que me fez comer. Exatamente, é mais fácil acusar os outros. Fala, Keno. Bom dia, cara. Bom dia a todos da mesa, bom dia a todos de Araruama. Vou procurar ser um pouco rápido, porque o programa está no final. Porque eu quero lembrar o pessoal, já que está falando de saúde, que o programa Engana Cidadão, agora pela manhã... Qual é o nome mesmo? Programa Engana Cidadão. Ah, tá. Uma pessoa ligou reclamando que o médico tinha remarcado mais uma vez a consulta, e o pessoal do programa Engana Cidadão insistiu em dizer que os médicos estão adequando os horários. Mentira! Os médicos colocou na mesa, o senhor prefeito, ou paga o salário ou não vamos trabalhar mais. É a segunda ou terceira vez que remarca a consulta. Senhor prefeito, tenha mais responsabilidade. Pague os médicos, porque quando nós viemos aqui... Aquino, não só os médicos, os enfermeiros, que a gente acaba se esquecendo dessa classe que também está sem receber. Todos os profissionais da saúde. Todos os profissionais da saúde. É um conjunto. O que aconteceu é o seguinte, há uma senhora que insiste em defender, a deputada que votou contra a prioridade do pessoal da saúde, insiste em dizer que a deputada fez um acordo para que vote nos projetos dela. A deputada votou contra? Votou contra o projeto do deputado Eleomar Coelho do PSOL, que priorizava que projeto era esse? O pessoal da saúde. Qual era o projeto? O projeto é que prioriza o pessoal da saúde, o pagamento. Ela votou contra o Inclusive, eu passei no 2º distrito, passei em alguns postos em Bananeiras, e o pessoal está falando o seguinte: os contratados estão com medo de dizer que não receberam salário, que até agora não receberam, porque estão sendo ameaçados de ser mandados embora. Então eu vou dizer o seguinte, esses que estão com medo merecem estar com o salário atrasado. Porque eu penso o seguinte, minha gente, vamos reagir,
vamos reagir. É direito seu, você trabalhou, você tem direito de receber seu Mas, salário. eu creio que, de repente, esses que estão com medo são contratados. Sim. São contratados que... Dependem que muito, dependem, né? que dependem desse, vamos pensar assim, desse curral ou desse cabresto, né? Cabresto, né? É uma loucura. Infelizmente, Jaida, eu entendo isso, porque eu vejo isso na polícia. O policial, ele tem seus direitos, conhece a lei, e infelizmente ele tem medo. Porque você vê as manifestações da polícia, quase não dá ninguém. Um cara contratado que tem 3, 4 pessoas na família, que depende dele, vai arriscar perder o emprego? Agora eu quero aproveitar para poder mandar aqui um recadinho aqui, senhor Dejaí, por favor, o pessoal de Palmeiras está reclamando, está pedindo ao Carlinho de Califórnia que faça um evento em Palmeiras, porque a máquina só foi passada em Paracatu devido ao evento do Carlinho. Então, pessoal, lá a pista está intransitável. Então, por favor, eu quero que o senhor Dejaí passe a máquina lá em Palmeiras, que ele me garantiu que até quarta-feira, pessoal, quarta-feira ele passa essa máquina. E quero também salientar o seguinte, em relação ao transporte de Morro Grande, que até agora não foi resolvido, tem um tal de um grupo do GTO da Guarda. Eu admiro a Guarda, sou parceiro da Guarda. Agora, mandar a Guarda só de manhã e à tarde para prender o pessoal do transporte alternativo, que o prefeito, de forma irresponsável, até agora não cumpriu sua promessa de campanha. Seu prefeito, em Maricá, Rio das Ostras, Porto Seguro, por exemplo, tem legalização do transporte alternativo, até com transporte particular, aqueles carros pequenos. Então não se realiza aqui porque o prefeito não quer, não tem responsabilidade. Então peço pro pessoal da Guarda, senhor secretário de Segurança, bote a Guarda também para fiscalizar os ônibus, porque tá quebrando o contrato. A salineira tá quebrando o contrato. Eu quero só fazer uma observação sobre essa história do contratado, né? Enfim. Na verdade, o contratado, sempre tivemos contratados, temos hoje contratados e teremos sempre contratados. Tanto é que a Constituição ela criou essa modalidade de serviço público, né? De servidor público, o contratado, que tem um vínculo temporário. Vinculou, inclusive, a obrigatoriedade de se pagar o INSS dele, porque ele está temporariamente no serviço público. A sua investidura definitiva se dá quando você passa num concurso, né? E aí você tem a chamada estabilidade. Enfim, mas o cara que está exercendo uma missão como contratado, ele está cumprindo, né? Ele está cumprindo a sua missão de servidor público. Ele está no lugar de um servidor público. Certo. Então ele tem que ser respeitado como contratado. Não, eu inclusive já fui contratado, eu respeito muito. Então, Jaida, eu acho assim, ele precisa ser respeitado. É natural, até porque o cara tem um vínculo com alguma fragilidade natural, né? A gente sabe como é que funciona isso. É natural que o cara fique preocupado. Na medida que o vínculo dele é temporário, que o vínculo dele tem fragilidade, ele não tem estabilidade, ele teme, às vezes, por uma atitude mais firme e mais decidida, porque ele pode ser penalizado, sim. Né? Uma covardia. Com uma demissão, enfim. Os caras podem, isso a gente sabe, infelizmente, como funciona. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o contratado, na verdade, ele precisa ser respeitado como servidor público. Que ele está ali contratado, quem contrata, não é ele que se contrata. Quem contrata ele é o serviço público. É o serviço público que chega lá e chama ele, vem cá, quero te contratar para você dar aula aqui, ou para você trabalhar na UPA como médico, ou como enfermeiro, enfim, né? O cara hoje é contratado, ele é chamado para uma missão. Então ele torna... ir na rádio dizer que os outros estão mentindo. Ele torna-se também um servidor público. Então ele precisa ser respeitado como tal. Agora, o que a gente está assistindo hoje, repito, é uma total falta de respeito ao cidadão. Porque não adianta vir com essa desculpa. Ah, não, é a crise, olha, Cabo Frio. Botam sempre Cabo Frio como exemplo. No entanto, precisa saber o seguinte, como frisou aqui Júlio Marinho, né, trazendo dados importantes. A arrecadação está crescendo, recurso tem, o que falta é administrador. O André, o problema do contratado é que, na verdade, eles usam o pessoal contratado como cabos eleitorais. Porque se o cara abrir a boca e falar que não está satisfeito, ele troca e manda o cara embora. É simplesmente isso. A covardia
até de alguns vereadores. E a gente tem que também reconhecer que a grande verdade é que atrás de um contrato, às vezes, existe uma família de 4, 5, 6 pessoas. Hoje ainda na realidade... Essa é que é a grande realidade. Eu me esqueço, graças a Deus, como eu não dependo de governo, eu fico às vezes nervosa e eu digo, gente, como é que pode? Não reage. Mas quando a gente se acalma e para e pensa, a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo. Por exemplo, o André colocou, já agora, com a questão de minutos atrás, quer dizer, o governo eleger as prioridades. Nós tivemos o exemplo do Aleir Correia, que ele veio a público, se comportou da forma com que a gente espera que um administrador se comporte, com a verdade, dizendo à população das necessidades e cortou na própria carne, demitindo contratados, assessores de sua confiança. Secretários. Por outro lado, não é o que nós vemos aqui. Por quê? Porque aqui nós temos um aventureiro, esta é a grande verdade, que ele veio com um projeto de poder, Ele não veio com um projeto administrativo. Então, tudo será feito para a manutenção deste projeto de poder, onde só o senhor Miguel Giovanni e a sua família irão usufruir dos benefícios e o tapete vermelho tão querido em campanha. Bom, gente, Henrique, só para sublinhar só essa sua colocação, a história de eleger prioridade, na contramão de não pagar aí esse número grande de aposentados, pensionistas, servidores da saúde, aí você, quem milita nos bastidores da política, anda pelas esquinas, tá aqui o Marcelo Magaton, meu amigo, meu irmão, a gente ouve sempre dizer, não, fulano, olha, ofereceram tanto para fulano, ofereceram isso para Beltrano, agora já começou a negociação direto. De se gastar com os cabos eleitorais. Meu Deus do céu, você não está dando conta de cumprir os seus compromissos, enfim, outra assim, coisa que a gente escuta é ele está com muito dinheiro. Rico! É verdade. Bom, gente, infelizmente no programa de hoje abordamos um tema triste, que é servidor sem receber e está no desespero danado. Vamos agora falar com quem está alegre, porque está brindando a vida. Parabéns. Aniversariantes da semana. Parabéns pra você. Vamos lá, jogo rápido. Quero mandar um abração pro Márcio Assis, pra Jussara Rocha, pro meu querido Jandir Aragão da Voz, tá ouvindo a gente lá em Praia Seca. Grande Janjão. Pra Ana Quirino, meu querido Túlio Pereira, tá lá em Saquarema ouvindo a gente, meu querido Alfredo Galhões, ele tá lá no Rio de Janeiro, mas ouve o nosso programa, um beijo, Bárbara. Pro Paulo Renato Borges da Intinet, pra Degene Nóbrega, pra Regina Helena do Jornal Notícia Local, pro meu irmãozinho Fabinho Cabeção, Fabinho Franceschi, pra Carol Ramalho, pra Jackson Fejolos, Cláudio Rodrigues, pro meu querido amigo irmão que aniversariou ontem juntinho comigo, aliás, aniversariamos assim, muito rapidinho, nós três juntos, Fernando Maia, lá do restaurante Mediterrâneo, recomendo, vai aí um jabazinho, Fernando? Um abraço pro meu amigo Clemir Barbosa, nosso querido Mizinho, funcionário da SEDAI, meu grande amigo e irmão, um beijo pra Carla e pra Laís, que estão felizes aí com mais uma primavera, meu camarada. Quero mandar um abraço pra minha querida prima, casada com meu primo, que tá lá se virando, me parece, com uma dengue, a querida Cristiane, mulher do Bagunça, Cristiane Calazan. Um abraço pro Thiago Mata e pro Fernando Marques. Quero mandar um abração também pro meu querido irmãozinho Beleco, que aniversariou dia desses. Ana, Edilson, melhoras, hein? Um abraço pro meu querido Cláudio Honor. E um abração grande pro meu querido amigo que está aniversariando daqui uns dias, Marcelo Bering. Que estamos recebendo aqui também um zap. Quem está aniversariando é a Gabriela, mandando por zap aqui, lá do Jardim São Paulo. Parabéns, Gabriela, parabéns, galera. Tudo de bom, Bering. Estamos puxando a cordinha, fechando a tampinha. Felicidade, meu camarada. Tá chegando a hora? Já acabou. Por favor. Arranque Nunes. Arranque Nunes. Bom dia. Na próxima semana o alemão estará presente. Tchau, tchau. Marcelo Bering. Bom, eu quero puxar aqui um parabéns pro André. Vamos lá? Parabéns pra você. Obrigado. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Eu só quero saber aonde vai ser o churrasco. Isso ele não falou. Isso ele não falou. Aniversário, depois que a gente passa lá dos 30, Isso é complicado. Mas assim, a felicidade que a gente tem é ter como presente da vida esse número grandão de amigos. Quero agradecer a vocês que estão aqui no estúdio comigo. Essa galera enorme que mandou mensagens, que eu pude dar um abraço, enfim, muito obrigado. A amizade de vocês é o que a gente leva pra nossa vida, mandando um beijo muito especial
para minha família que me atura, né? Minha mãe, né? Minha esposa Paula, meu filho João, minha sogra Lúcia, minha cunhada André, que moram praticamente comigo. Mandar um beijão para minha tia Maria Alice, para todos vocês, que Deus abençoe. Muito obrigado. É muito bom ter vocês como amigos. Rapidinho, Jair. Rapidinho, eu quero dizer o seguinte, André, que nesse final de semana, o grupo teatral Operários da Arte da Ângela Dantas está completando 15 anos de existência na cidade de Araruama e vai estar com um espetáculo baseado em Puff de Fantasminha lá ali no Espaço Cultural Gênio Insano, que fica na Rua da Baterama. Então, se você curte teatro, você tá com saudade dessa galera do teatro, eu vou estar lá. Vamos lá assistir o espetáculo teatral comemorativo de 15 anos do grupo, o grupo Operários da Arte de Ângela Dantas. Aquino, sem olhar pro caderno, rapidinho. Convidar o pessoal de Paracatu pro dia 23, sábado, uma reunião em frente ao posto de saúde, para que nós possamos abrir o posto de saúde da vergonha desse prefeito. E, ô André, você para não convidar a gente pro churrasco, você deu uma de Miguel. Marcelo Magaton manda um abraço pra galera de Bananeiras. Quero saudar todos os ouvintes e agradecer a todos vocês por essa audiência maravilhosa que tem nos dado. Um grande abraço a todos os moradores do bairro Bananeiras. Valeu, gente. Até sexta-feira que vem. Um abraço. Você ouviu Araruama em Ação. Com André Mônica.